Ok, Yasmin, eu acho que a gente já pode ir começando, tá bom? Já Tá, deu 4 minutos já, então vamos começar aqui. Só te lembrar que essa aula está sendo gravada, tá bom? Para depois ser postada no canal do YouTube. tá. Peraí que travou aqui. Você pode estar seguindo o canal do YouTube, hein? Coloquei aí Tá, no chat. Então vamos começar. Na última aula a gente estava falando sobre o humanismo renascentista, né? Falamos sobre essa questão do humanismo, que o humanismo ele é ligado a, ao antropocentrismo, né? Que é aquela ideia do homem no centro de todas as coisas, o homem como, né, o ápice da perfeição é, dos seres vivos, né, na Terra, que é o ser mais avançado, mais próximo da perfeição divina. A gente falou sobre a valorização da razão pelos renascentistas, né, pelos humanistas, e falamos também sobre a valorização da ciência por esses humanistas, né, colocando a ciência como o meio correto de se encontrar, de se alcançar a verdade, né? Enquanto a Idade Média defendia que a melhor forma de você encontrar a verdade, alcançar a verdade, seria por meio da fé, né, da crença cega em tudo aquilo que é ditado pela igreja. Já o humanismo, o renascimento, ele vai pregar isso, né, que a ciência deve ser a prioridade no momento da busca pela verdade, do conhecimento, ok? E agora vamos falar aqui sobre onde nasceu o Renascimento. O Renascimento, esse processo histórico, né, de transformação que vai marcar a transição da Idade Média para a Idade Moderna, ele vai surgir aqui na Itália, tá bom? Que na época não era Itália ainda, não era um estado unificado. Era chamado apenas de Península Itálica. E quando eu falo que não era um estado unificado, eu quero dizer que a Itália era formada por cidades-estado. Não existia um governo que governava, que comandava todo esse território. Existiam várias cidades aqui nesse território e cada cidade tinha o seu rei, tinha a sua liderança, né, tinha o seu governante, ok? Por isso que elas eram chamadas de cidade-estado, porque apesar de terem o mesmo idioma, apesar de terem é, muitas vezes os mesmos costumes, as mesmas crenças, né, o catolicismo muito forte na região, inclusive na Itália, né, aqui na cidade de Roma, que vai ficar a sede da Igreja Católica, né? Mesmo assim, não havia uma unidade do governo aqui no território italiano. E isso é importante a gente entender porque, como não havia essa unidade, acabava que o comando dessas cidades ficava entre as pessoas que eram mais ricas, diferente dos outros países que tinham essa unidade. Por exemplo, na Espanha. A Espanha já era um país unificado nessa época, né? A Espanha ela tinha o rei, ela tinha a nobreza, que ia ter os principais cargos importantes, os principais cargos políticos, ia ter o clero, que é a Igreja Católica, né, que também ia ter muito poder e muita riqueza, e abaixo deles todos ia existir o povo, né, a população comum. E o que acontece? O povo não tinha esse poder. O poder na Espanha e nos outros países era marcado pela questão do nascimento. Se você nasceu nobre, você vai ter influência política. Se você nasceu plebeu, você não vai ter essa influência política. E na Itália, como não existia um rei que unificasse todo esse território, isso aconteceu de uma forma um pouco diferente, porque existia a nobreza na Itália, existiam os nobres italianos, mas quem comandava as cidades eram as pessoas mais ricas, né? Independente da origem da nascença delas, do nascimento delas, né?
Então, muitas vezes, tinham comerciantes aqui, ó, que nasceram plebeus, né? Não eram nobres, só eram comerciantes, mas eram comerciantes que ficaram muito ricos com a prática do comércio e acabavam ganhando muito poder, muita influência aqui no território da Itália, ok? Então, a Itália praticamente acabava sendo governada, comandada por esses grupos que não eram nobres, ok? E isso era muito mal visto pelo resto da Europa, porque a Europa tinha essa visão medieval, né, de que Deus escolheu os nobres para governar. E isso não era seguido ao pé da letra na Itália. E isso acaba se tornando também um fator para que a Itália se torne o berço do Renascimento, né? Que eu vou explicar mais tarde sobre o mecenato, ok? É, outro aspecto que torna a Itália o berço do Renascimento seria o ponto geográfico onde ela se localiza. A gente vê aqui que a Península Itálica ela se localiza aqui bem nas águas do Mar Mediterrâneo. Então todo esse território aqui do Mar Mediterrâneo, pessoal, desde a Idade Antiga, né, ele é usado para comércio, tá bom? O Egito Antigo, a Grécia Antiga já usavam esse espaço aqui para comércio. E 1000 anos depois, né, de, do fim dessas civilizações, esse mar ainda era usado para comércio. Né? Muita gente garantia a sua riqueza, fazia o comércio aqui nesse mar aqui, ó. Inclusive fazendo a rota aqui do mar Mediterrâneo, passando aqui, ó, por esse mar que fica entre a África e a Península Arábica, né, e indo para as Índias, em busca de fazer o comércio das especiarias, né, pegar as mercadorias das Índias e trazer para as Europas, que eram muito famosas essas mercadorias. Então muita gente fazia riqueza aqui na Itália fazendo comércio, né? E acabava-se que muitas culturas se encontravam também na Itália, né? Muçulmanos, é, povos do norte da África, povos da Ásia, povos da Índia, né? Povos de todas essas regiões aqui acabavam ancorando seus navios nos portos aqui da Itália, né? E faziam comércio, tinham contato, pernoitavam lá, trocavam, contavam suas histórias, tinha essa troca cultural, né, entre diversos povos, diversas culturas aqui na região da Itália. E essa mescla cultural, essa pluralidade de culturas, vai acabar se tornando também um fator, né, que vai influenciar no surgimento do Renascimento aqui na Itália. Então a Itália era um berço fértil, né, para o surgimento das ideias renascentistas. Bom dia, Davi. Bom dia, Tudo bom? tudo. Aqui, É, professor, desculpa por ter atrasado. tudo bem, cara. Tranquilo. É Davi Augusto Alves da Cunha? Sim, Beleza, coloquei aqui sua presença. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Ok. Então, continuando aqui, pessoal. Só falar com vocês aqui, ó. Depois procurem acessar o Classroom antigo e o Classroom novo e vejam se os formulários ainda estão disponíveis para vocês estarem respondendo, né? Porque pode acontecer de você ter respondido um formulário e ter esquecido outro, né? Acontece. Eu mesmo, se eu não anotar as coisas que eu tenho que fazer, eu vivo esquecendo as coisas que eu preciso fazer. Então, é normal, acontece, tá bom? Não tem nada de errado você esquecer de entregar uma atividade. Por isso que eu estou falando, dá uma conferida lá. Vai lá no Classroom antigo, vai lá no Conexão Escola, né? Veja se você respondeu a atividade, porque o formulário ele só abre para você responder uma vez, né? Depois que você entregou a resposta, que a resposta chegou para mim, você não consegue abrir ele novamente para responder. Então dá uma olhada lá, porque se ele abrir para você responder lá, é porque você esqueceu de me mandar a atividade, tá bom? Não estou falando que é o caso de vocês não. Até peço para vocês falarem aí para alguns amigos, né? Mas vocês também dêem uma conferida lá, vejam se as suas atividades estão chegando, ok? Pode ser que você tenha mandado e não tenha chegado aqui para mim. Que nem no caso aqui da Yasmin que eu perguntei, né?
que eu tô com algumas atividades aqui que estão pendentes aqui comigo, né? Mas ela disse que fez. Aí eu falei que eu vou conferir novamente, né? No caso, Yasmin, seria a semana 4 do PET 1 e a semana 3 e 4 do PET complementar. Mas a semana 4 do PET complementar eu não corrigi de nenhuma turma ainda, porque ainda não venceu o prazo, tá bom? Eu corrigi só Tá. até a semana 3. Tá entendendo? Sim. Aí se você puder dar uma conferida nessas 2 semanas aqui, ó. A semana 4 do PET, do primeiro PET, né, o PET do governo, e a semana 3 do PET complementar. Porque quando eu corrigi lá, eu fiz a correção, eu fiz essa correção foi inclusive hoje é sexta, né? Foi anteontem. Então foi na quarta-feira que eu fiz essa correção e eu não achei as suas respostas lá. Então dá uma olhadinha lá pra mim, por favor. Tá. Tá bom então. Obrigado. Aí, galerinha, como eu vinha falando, né? A Itália ela se tornou um berço muito fértil para o surgimento das ideias renascentistas, né? Por isso que ela vai ser o berço do Renascimento, vai ser o local onde várias mudanças nas ideias, no pensamento medieval vão se iniciar, ok? Vejamos os tópicos. O humanismo ocorre dentro do Renascimento, entre os séculos XIV e XV, na Península Itálica, especialmente em Florença. Na época, essa cidade era um dos centros comerciais mais importantes do mundo. Aqui, pessoal, a gente tem a cidade de Florença, né? A localização da cidade de Florença aqui, ó. Ok? As grandes famílias, como os Médici, os grêmios de trabalhadores e a igreja, se lançaram a patrocinar artistas e literatos para mostrar a sua riqueza. Então, como eu vinha falando, a Itália era um local muito rico em comércio e muita gente conseguia fazer riqueza aqui na Itália, né? Era uma terra de grandes promessas assim de riqueza. Muita gente fazendo comércio conseguia ficar rico aqui na Itália. E essas pessoas eles contratavam esses artistas para fazerem obras ao seu respeito, né? Por exemplo, tem um escritor, né, aqui na Itália, e eu sou um homem rico. Eu vou lá e falo: olha, escritor, vem cá, escreve um livro sobre mim, eu te pago. Né? Ele vai lá e escreve um livro falando que como o professor Edivaldo é um grande homem, né? Assim, mesmo que seja um monte de mentira, o livro, depois que eu morrer, vai continuar lá, né? Contando a história do professor Edivaldo e sempre trazendo grandes qualidades, né? E por que ele está colocando essas qualidades? Porque ele é um grande fã meu? Não, porque eu estou pagando ele, né? Estão entendendo? Essa prática aí de pagar um artista para ele fazer uma coisa, produzir uma imagem boa de você. Então, assim, os comerciantes faziam isso, os nobres faziam isso, até a igreja fazia isso, né? Alguns padres pagavam esses artistas para escreverem textos, para escreverem livros, para fazerem pinturas, né? Sempre assim representando muito a riqueza e a bondade, as boas qualidades dessas pessoas que pagavam esses artistas, né? A atividade artística passa a ter grande prestígio social, pois o artista é alguém que agora cria e não repete apenas os modelos estabelecidos anteriormente. Então, pessoal, o que acontece? O Renascimento ele tem esse aspecto de trazer uma mudança, né, no sistema onde a arte era produzida. Por exemplo, é, deixa eu vou até fazer melhor aqui, ó. Tentar apresentar aqui uma nova guia. Arte medieval. Só um minutinho, pessoal, que eu vou apresentar aqui pra gente. Apresentar uma guia. Ok. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Sim. Olha só, pessoal, eu pesquisei arte medieval no Google. Olhem só como a arte medieval era produzida.
parece ter profundidade? Vocês sentem que esse tipo de arte que apresenta uma profundidade, parece assim que você está vendo o que fica mais longe, o que está mais perto? Parece que está tudo plano, não é? Sim. Não parece bem padronizado? Parece que todos esses desenhos foram feitos pela mesma pessoa, não parece? Sim. Olhem só, para vocês verem. Então, a arte na Idade Média era feita dessa forma. Olha só, até durante um momento de guerra, uma arte que deveria estar representando, né, um, um, um momento sanguinário, né, de uma batalha. Aqui tem o cara está recebendo uma espada dentro da cabeça e recebendo uma espada no coração e ele ainda está sorrindo, né? Olha só para você ver como a arte medieval era não tinha esse apego em representar a realidade, né? Mulher que usando uma faca para fazer uma cruz na cabeça da pessoa, né? Benzendo a pessoa. Que o rei levando espadada na barriga. Ok. Agora olhem só a arte renascentista. Olha que diferença. Vocês entenderam a arte medieval, né? Todo mundo fazia arte dessa forma, pessoal. Tinha esse padrão de fazer, né? Agora olha a arte renascentista, olha a diferença. Estão conseguindo ver aí? Sim. Olhem só a valorização do corpo, a profundidade, né? Tudo, olha só uma escultura renascentista. Olhem os detalhes, a musculatura, tudo. Dá para sentir o peso do corpo de Cristo aqui, ó, né, desfalecido sobre o colo de Maria, né? Olha só a noção de profundidade. Tem uma paisagem aqui ao fundo. A gente sabe que essas montanhas estão muito longe, já esse morrinho aqui está mais perto, né? A gente consegue ter uma noção de um cenário por trás da arte renascentista, né? Aqui uma aula de medicina, né? Onde o professor está mostrando aqui a anatomia de um cadáver para os seus alunos. Outra coisa legal também na arte renascentista, todo mundo está fazendo alguma coisa. Olha só, a Santa Ceia. Esse aqui é um dos quadros mais famosos do Renascimento. Todo mundo está fazendo alguma coisa. Jesus está partindo o pão, tem gente aqui que está conversando, né? Tem gente que está admirando, né? Tem gente que está falando, olha só, ele está fazendo um milagre, né? Então, assim, tem essa ideia de fazer uma arte mais parecida com a realidade, que é diferente da arte da Idade Média, né? Ok? Então, vamos lá. Agora deixa eu parar essa apresentação aqui e voltar para o slide. Apresentar uma janela. Ok, tá todo mundo vendo o slide aí? Sim. 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 Beleza. Então, pessoal, o que acontece? Os artistas renascentistas, eles tiveram essa ideia de fazer uma coisa nova, fazer uma coisa diferente. Como a gente viu, as artes medievais eram todas muito parecidas. Parecia que todo mundo usava o mesmo traço, o mesmo modelo de arte. Não tinha essa liberdade, né, de, poxa, eu vou fazer um desenho diferente aqui agora, vou escrever um texto diferente aqui agora, né? Fazer uma escultura diferente, né? Não, era tudo aquela coisa muito sistemática. E eles quebraram essas fronteiras, né? Quebraram essas barreiras, esses limites, fazendo novos tipos de arte. E essa busca por novos conhecimentos, novas técnicas de se fazer arte, de se entender o mundo, né? Deu origem a novas ciências também, como a gente falou na aula anterior, né? Então, assim, foi no total, em todos os aspectos, ocorreu uma mudança de pensamento em relação ao pensamento da Idade Média para o pensamento da Idade Moderna. Esse período se caracterizou pela valorização da antiguidade clássica
e por novas leituras feitas de filósofos como Platão e Aristóteles. Então, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte: o Renascimento ele vai ser uma mistura da antiguidade clássica, da cultura clássica, né? O que é a antiguidade clássica? Eu falei na aula passada. É a cultura da Grécia Antiga e da Roma Antiga. Então vai ser uma mistura da antiguidade clássica com a cultura cristã, né, medieval. Então vai misturar essa cultura do cristianismo medieval com a cultura da antiguidade clássica. Agora vamos falar aqui do mecenato. Mecenato é um termo que indica o incentivo e patrocínio de artistas e literatos, e mais amplamente de atividades artísticas e culturais. Então, pessoal, o mecenato, ele é isso, ele é esse patrocínio aos artistas, né? E por que esse patrocínio era feito, pessoal? Era feito para garantir que, que a arte ela trabalhasse a favor desses grupos que tinham a riqueza, que faziam o mecenato, né, que patrocinavam esses artistas. Então, muitas vezes, as obras, os livros, né, as esculturas, as pinturas, né, essas obras artísticas, elas eram feitas com o objetivo de enaltecer as qualidades dos seus patrocinadores, né, dos patrocinadores desses artistas, ok? Então, esse era o mecenato. Então, eles patrocinavam os artistas tanto para conseguir expandir, né, as novas ideias do Renascimento, quanto para se perpetuar na história como figuras de boas qualidades, figuras, né, nobres, honradas e assim por diante, figuras importantes, né? Ok. O termo deriva do nome de Caio Mecenas, influente conselheiro do imperador romano Augusto, que formou um círculo de intelectuais e poetas sustentando sua produção artística. Então, essa prática do mecenato, ela é uma prática que também está sendo resgatada, né, da cultura romana, da cultura clássica, né? Como a gente já falou aqui dessa mistura que é o cristianismo medieval e a cultura clássica aqui na formação do Renascimento. Ok? Humanismo renascentista. Igualmente, os descobrimentos geográficos na África e na América ampliaram o horizonte europeu. Essa mentalidade se espalhou primeiro para os reinos mais próximos à Península Itálica, como a Espanha e a França. Então, pessoal, esse pensamento renascentista, ele vai se espalhar, ele não vai ficar concentrado só aqui na Península Itálica, né? Outros países que vão fazer comércio aqui no Mar Mediterrâneo, né, que vão ter contato com esse movimento, com o que está acontecendo aqui na Itália, vão também aderir a esse movimento renascentista. É o momento que o Renascimento começa a se espalhar pela Europa, né? E um fator bem interessante é que o Renascimento ele vai surgir no mesmo período em que começa a expansão marítima, né? Mais ou menos assim no mesmo período. A expansão marítima ela vai começar no século XV, XIV, XV e XVI, mais ou menos, né? Nesse mesmo período ocorre aqui o Renascimento. Então, vai ser uma onda ideológica que vai atingir todas as regiões do mundo, né? O Renascimento. Os elementos da cultura egípcia e mesopotâmica não tiveram impacto sobre os intelectuais do humanismo. Isso é o que é importante a gente falar, porque quando a gente está falando aqui dessa época, a gente tem essas 4 culturas que foram as mais importantes para a formação do pensamento ocidental, que seriam que seriam a cultura da Roma Antiga, a da Grécia Antiga, o do Egito Antigo e da antiga Mesopotâmia, ok? Mas os artistas, os humanistas, eles vão se focar somente na cultura clássica, que é a cultura da Grécia Antiga
e da Roma antiga. Então, o Egito e a Mesopotâmia, apesar de serem antigos, apesar de ter uma cultura muito consolidada, né, não vão ser considerados, não vão ser utilizados dentro da formação do conceito renascentista, ok? Beleza. As culturas grega e romana, seguidas da cultura cristã ocidental, né? Não podemos esquecer isso aqui, ó, que eles vão usar a cultura grega, a cultura romana, antiga, né? E a cultura cristã, vai ser uma mistura dessas três culturas, que tiveram realmente um impacto decisivo sobre o humanismo, ok? Então, temos que manter isso em mente. E o que foi o Renascimento, pessoal? O Renascimento foi um importante movimento de ordem artística, cultural e científica que se deflagrou na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, pessoal, várias ciências surgiram também no período renascentista, né? Como eu já falei, da filologia, da historiografia, né? Da cartografia, que vai começar a se desenvolver tanto pelas novas técnicas, né, de fazer arte, quanto pelo aspecto do processo da expansão marítima, né, mas ainda assim o Renascimento vai ter uma influência aí nesse processo da técnica de se desenvolver a cartografia. Né? No aspecto da arte, a gente vai ter a escultura, a gente vai ter os vitrais, a gente vai ter a pintura, a gente vai ter a literatura, né? Tudo isso baseado nos preceitos da antiguidade clássica e da cultura cristã, ok? Em um quadro de sensíveis transformações que não mais correspondiam ao conjunto de valores apregoados pelo pensamento medieval, o Renascimento apresentou um novo conjunto de temas e interesses aos meios científicos e culturais de sua época. O que está falando aqui nesse tópico? Está falando que essas mudanças que ocorreram no Renascimento são mudanças que buscavam inovar, né, o pensamento medieval. Inclusive, esse conceito de chamar a Idade Média de Idade das Trevas, né, é um conceito que vai surgir, que vai ser inventado pelos humanistas do Renascimento. Ok? Então é muito importante a gente pensar que o Renascimento também é, ao mesmo tempo, uma ruptura, né, com as formas de vida, o sistema de vida medieval, mas também é uma reciclagem, um reaproveitamento, um ato de repensar, né, a cultura cristã medieval. Então, o cristianismo permanece, mas os hábitos medievais, o feudalismo, né, essa estrutura feudal, todas essas características da Idade Média começam a ser mudadas, não de uma forma imediata, não é uma coisa que acontece, né, rapidamente, acontece gradualmente, mas o princípio dessa mudança acontece com o Renascimento. Okay? Ao contrário do que possa parecer, o Renascimento não pode ser visto como uma radical ruptura com o mundo medieval. Okay? Exatamente isso que eu falei, né? O Renascimento ele não vai representar uma ruptura imediata, ok? Com a Idade Média. Ele vai representar como é que eu posso dizer? Uma reinvenção, né, da cultura medieval para se adequar aos preceitos, às demandas que eram trazidas pelas circunstâncias da Idade Moderna. Ok? Aqui a gente tem uma representação, né, da Nossa Senhora de Pietà, né? Aqui é a escultura de Pietà, de Michelangelo, onde a gente vê a figura de Maria segurando o corpo de Jesus, né, após ser tirado da cruz. A gente vê que ele está sendo envolvido por um manto. O realismo dessas obras é uma coisa que é muito tocante, né, porque é uma escultura de mármore que consegue transmitir, consegue evocar diversas emoções, né, nas pessoas que a veem, né? Principalmente se a pessoa for uma pessoa cristã, né, uma pessoa que tem a fé cristã. Acaba se tornando uma figura de grande representatividade emocional.
ok? Diferente das artes medievais, né, gente? Que é aquela arte quadrada, aquela arte, né, sem muita coisa assim. Essa aqui transmite uma emoção. A gente dá pra sentir a tristeza de Maria, dá pra sentir aqui a vida, né, que se esvaiu do corpo de Cristo, né? Ok. Características do Renascimento. O Renascimento se apoiava principalmente na oposição às práticas e às ideologias produzidas durante o feudalismo, controlado culturalmente pela Igreja Católica. Um exemplo que a gente pode dar, pessoal, é o trabalho do Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, ele vai viver nesse contexto, né, do Renascimento. Ele é um contemporâneo do Renascimento, mas ele é um matemático, ele é um astrólogo, né, um astrônomo. E ele vai fazer esse estudo baseado nessa área do conhecimento, ok? E assim, mesmo que ele não fosse um artista como Leonardo da Vinci, como Michelangelo, né, ele vai ter a sua participação também dentro do contexto do Renascimento no aspecto científico. Vamos dar o exemplo do Nicolau Copérnico aqui. Ó. A Igreja Católica, ela dizia que a Terra era o centro do universo, né? Que tinha muito a ver com a questão da religião, que Deus criou a Terra, que a Terra como você pode dizer, a menina dos olhos, o tesouro maior da criação divina, né? E a Terra era vista como o centro do universo pela Igreja Católica. E essa ideia era defendida em todos os aspectos, em todos os meios de discussão. Não havia dúvidas entre os religiosos de que a Terra era o centro do universo. Para eles, o Sol, a Lua, todos os outros planetas giravam ao redor da Terra, enquanto a Terra ficava lá parada, né, sagrada, no centro. Ok? Essa teoria é chamada de geocentrismo, né? Ou seja, é a Terra no centro, geo-terra, né? E centrismo no centro, é a Terra no centro de todas as coisas, o geocentrismo. O Nicolau Copérnico, ele, a partir de observações, a partir de estudos, ele lançou a ideia do heliocentrismo. O que é o heliocentrismo? É que a Terra não é o centro do universo, é o Sol. Hélio, que vem, né, do grego, quer dizer Sol, centrismo no centro, o Sol no centro. Então, o heliocentrismo ele vai bater de frente com o geocentrismo, né? Porque a igreja ela não vai aceitar facilmente que o Sol é o centro do universo, né? Para eles a Terra é o ápice da criação divina e ela deveria ser o centro do universo, mas Nicolau Copérnico, através dos estudos matemáticos dele, né, da observação, ele provou que não, que é o Sol que é o centro do universo, ok? O Renascimento se apoiava principalmente na oposição às práticas e às ideologias produzidas durante o feudalismo, controlado culturalmente pela Igreja Católica. Ok. O Renascimento também se fundamentou nas críticas ao conhecimento subordinado aos dogmas religiosos, afirmando, pelo contrário, que era possível produzir conhecimento científico pela observação e pela utilização da razão, superando a influência religiosa na construção do conhecimento e centrando na capacidade humana de produção e criação, né? Ou seja, pessoal, o homem ele não precisa confiar em tudo que a igreja diz. Cada homem, cada pessoa, né? Eu falo homem assim no sentido de espécie humana, né? Tem a sua capacidade racional, a sua capacidade de pensar, de descobrir as coisas, de entender o mundo, né? E não necessariamente precisa ficar preso ao que a religião diz, porque a religião é uma verdade pronta, né? Mastigada, é só você pegar e tomar para si, né? E o conhecimento pela razão, o conhecimento científico é um conhecimento que você constrói, que você luta, que você pesquisa, que você dá o seu esforço para conseguir chegar até ele, ok?
Avançando aqui. A razão, de acordo com o pensamento da Renascença, era uma manifestação do espírito humano que colocava o indivíduo mais próximo de Deus. Ou seja, mais uma vez aqui, né, representando como o Renascimento, ele preserva os valores cristãos, os valores religiosos cristãos, mas modifica a posição do homem dentro dessa perspectiva religiosa. Antes o homem era visto como a criação de Deus que foi rejeitada do paraíso, que era marcada pelo pecado. Agora não, agora o homem é visto como essa criatura dotada de racionalidade, dotada de inteligência, né? E que essa inteligência, quanto mais você exercia a sua inteligência, você praticava a sua racionalidade, né? Colocava assim o seu estudo em prática, a busca pelo conhecimento em prática, mais próximo você estava de Deus, né? A busca pelo conhecimento através da razão era uma forma de se aproximar de Deus, segundo o pensamento dos renascentistas, ok? Ao exercer sua capacidade de questionar o mundo, o homem simplesmente dava vazão a um dom concedido por Deus, né? O chamado de neoplatonismo, né? O neoplatonismo é isso, pessoal. Quanto mais você busca exercer o seu conhecimento, a sua inteligência, mais próximo de Deus você fica. Existia um filósofo na Grécia Antiga chamado Platão, que era discípulo de Sócrates. E o Platão ele dizia o seguinte: existem duas realidades, a realidade do mundo das ideias e a realidade do mundo físico. Que o mundo físico, que é o mundo onde a gente vive, que nosso corpo físico vive, né, era uma cópia do mundo das ideias. Ok? Uma cópia imperfeita. Ou seja, o nosso corpo ele não é perfeito, mas o nosso espírito, que vai habitar no mundo das ideias, né, após a nossa morte, é perfeito. A Terra não é perfeita, mas a Terra no mundo das ideias é perfeita, né? O mundo físico é uma cópia direta do mundo das ideias, uma cópia imperfeita. Então, essa ideia é chamada de platonismo. É a ideia de Platão sobre o mundo físico e o mundo das ideias. E o neoplatonismo ele vai dizer isso, né? Ele vai introduzir a cultura cristã dentro dessa questão do mundo das ideias. Como? Você se aproxima de Deus à medida que você exerce as suas ideias, à medida que você pratica as suas ideias, que você exercita o seu conhecimento, o seu cérebro, né? Quanto mais inteligente você fica, mais próximo você está de Deus. É a ideia do neoplatonismo. E a gente tem aqui duas frases do René Descartes para a gente exemplificar essa ideia do neoplatonismo, né? Primeira, a única certeza é que duvido. E se duvido, eu penso. E se penso, logo existo. O que ele está falando aqui? Que tudo deve ser duvidado. Toda verdade que chega para a gente deve pensar, não, mas peraí, será que tudo aquilo que chega para a gente deve pensar, será que é verdade? Será que isso faz sentido? Né? E a gente procurar, né, formas de tentar colocar à prova essa informação, né? Por exemplo, chegou uma notícia para você, né? Estamos na era da fake news. Chegou uma notícia para você. Você já vai acreditar logo de cara nessa notícia, sem conferir se ela é uma notícia verdadeira, né? Não, você vai pesquisar em algum jornal de confiança, você vai pesquisar em 1, 2, 3 jornais, né, para ver se essa notícia é verdadeira, é uma notícia confiável, né? Porque se você acreditar em tudo que chega para você sem questionar, sem duvidar, né, você não está pensando, você só está recebendo. Você é como aquele vaso, né, que recebe tudo aquilo que é jogado dentro dele, ok? Então você tem que duvidar para exercer o seu pensamento, né? Se eu duvido, eu penso, ok? E só quando você pensa, que você exerce o seu pensamento, a sua racionalidade, que você realmente existe, né? O pensamento aqui de René Descartes, extremamente ligado ao neoplatonismo, ok? Uma segunda frase aqui, ó. Viver sem filosofar, né, sem exercer a razão, sem exercer o seu conhecimento, a dúvida, né, viver sem filosofar, sem questionar as coisas, né, que te cercam. Viver sem filosofar é o que se chama de ter os olhos fechados
sem nunca os haver tentado abrir, né? Ou seja, uma vida sem você questionar, sem você pensar, sem você colocar à prova as informações que chegam até você, é como se você vivesse para sempre na cegueira, né? Que você nunca buscasse enxergar a realidade tal qual ela é, ok? Ok? Outro aspecto fundamental das obras renascentistas era o privilégio dado às ações humanas, ou o humanismo, né? Tal característica representava-se na reprodução de situações do cotidiano e na rigorosa reprodução dos traços e formas humanas, o naturalismo. Então, pessoal, essa valorização da figura humana, das ações humanas, né, do realismo em representar essas ações humanas, né, a gente vai chamar de naturalismo, né, o naturalismo humanista que vai surgir no Renascimento. Né? Você representar o cotidiano, o dia a dia, né? Nada de especial, o dia comum, né? Só o fato assim da prática, da ação humana já se torna especial, já se torna uma arte, né? Independente de ser alguma coisa relacionada a algo religioso, a algo grandioso, a algo transcendental, né? Simplesmente a figura humana sendo humana, né? Vamos lá. Esse aspecto humanista inspirava-se em outro ponto-chave do Renascimento, o elogio às concepções artísticas da antiguidade clássica ou classicismo. As obras de artes plásticas do período do Renascimento valeram-se das concepções humanistas. Isso pode ser observado nos procedimentos utilizados pelos artistas, como o estudo da anatomia do corpo humano e da perspectiva isométrica, o estudo esse indispensável para a composição do volume das esculturas e o contorno das formas humanas nas pinturas. O estudo da anatomia, né, pessoal, é como uma ferramenta na busca desse realismo nas obras de arte. Aqui a gente tem duas obras de arte que representam o quanto o Renascimento se inspirou nas obras de arte da cultura clássica, né? Aqui a gente tem uma obra de Alexandre de Antíqua, né, a Vênus de Milo, é uma escultura possivelmente do século II a.C., né? Então ela tem mais de 2.200 anos essa estátua aqui, né? Estátua da Grécia Antiga. E aqui a gente tem uma estátua que foi construída entre 1501 e 1504, né? Bem no período do Renascimento mesmo, a estátua de Davi, que foi construída pelo Michelangelo, né? Essa estátua aqui, pessoal, ela tem cerca de 2 metros, um pouco mais de 2 metros. Essa aqui tem mais de 5 metros, né? Então o Renascimento ele quis tanto fazer como a arte clássica, como ele tanto imitou a arte clássica quanto tentou fazer da mesma forma e ainda maior, né? Com a estrutura, com uma qualidade, né? Com uma intensidade, com uma intenção maior, ok? Vamos falar aqui rapidinho para a gente poder chegar na correção. Essa valorização das ações humanas abriu um diálogo com a burguesia, que floresceu desde a Baixa Idade Média. Suas ações pelo mundo, a circulação por diferentes espaços e o seu ímpeto individualista ganharam a atenção dos homens que viveram todo esse processo de transformação privilegiado pelo Renascimento. Ainda é interessante ressaltar que muitos burgueses, ao entusiasmarem-se com as temáticas do Renascimento, financiaram muitos artistas e cientistas surgidos entre os séculos XIV e XVI. Além disso, podemos ainda destacar a busca por prazeres, o hedonismo, como outro aspecto fundamental que colocava o individualismo da modernidade em voga. Né, pessoal? Então essa busca pelo prazer, essa busca de financiar as artes renascentistas, tudo isso é uma característica muito forte do mecenato, né? E a gente vai ter a burguesia aí, ó, como a classe principal nesse processo do mecenato, do patrocínio aos artistas, né, em busca de uma maior participação política, uma maior representatividade social. Se somos tão, vamos pensar aqui como os burgueses, né? Somos tão ricos quanto os nobres. Né? Alguns são tão ricos quanto reis. Por que a gente não pode ter o mesmo tratamento que os nobres? Né? Por que a gente não pode governar? Por que a gente não pode, né, ter uma autoridade política?
E aí eles começam a financiar esses artistas em busca de alcançar os seus objetivos. Ok? Ao abrir o mundo à intervenção do homem, o Renascimento sugeriu uma mudança da posição a ser ocupada pelo homem no mundo. Ao longo dos séculos posteriores ao Renascimento, os valores por ele empreendidos vigoraram ainda por diversos campos da arte, da cultura e da ciência. Graças a essa preocupação em revelar o mundo, o Renascimento suscitou valores e questões que se fizeram presentes em outros movimentos concebidos ao longo da história. Então, o Renascimento ele vai influenciar vários outros movimentos, né? As características do Renascimento até hoje são as inovações do Renascimento, né, até hoje são importantes no nosso mundo contemporâneo, ok? E a perspectiva do homem, né, o homem como centro do universo, essa questão do antropocentrismo, também vigora ainda hoje, né, no ideário comum dos tempos contemporâneos, ok? Pessoal, nossa aula terminou. Eu vou deixar a correção das atividades para a próxima aula. Aí na próxima aula a gente só faz a correção rapidinho, tá bom? E dá início ao novo tema. Pode ser? Pode ser. Então beleza, pessoal. Muito obrigado por estarem comigo aqui hoje e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau, Até, tchau. tchau. Obrigado Tchau. pela aula. Bom, prazer. Um abraço.